E esse é um cenário, como a gente já viu aí nesse bate-papo desse programa especial, que está deixando todo mundo com muitas dúvidas, e não é para menos. É uma situação totalmente nova. Como é que as pessoas lidam com isso no mercado de trabalho? Para saber sobre isso, eu tenho o privilégio de receber aqui o Fabiano Abage, que é advogado, especialista na área trabalhista, e a Maria Priscila, que é empresária da área de comunicação, para a gente saber um pouco sobre como eles estão, dicas, conselhos e como eles estão trabalhando. No caso da Maria Priscila, está todo mundo em casa. Gente, prazer recebê-los, sejam bem-vindos. Olá. Eu estava analisando, nós temos um pouco mais de 12 semanas que o mundo virou de ponta cabeça. Ninguém podia imaginar um 2020 assim, né? Eu acho que, tanto no setor econômico como jurídico, é uma situação absolutamente inédita. Todos nós vamos ter que nos deparar com toda essa situação inédita e cada um ter resiliência, ter improviso, observar toda a disposição legal para poder sobreviver. E embora a tua área seja da trabalhista, mas num aspecto mais genérico do direito, é praticamente um estado de exceção, né? Com esses estados de emergência e legislações novas e tal, é um estado de exceção, né? Vai ser muito do acordo. Tecnicamente, a gente até não gosta de utilizar essa palavra do estado de exceção, tá? Esse estado de exceção é uma situação mais grave ainda. A própria legislação trabalhista, ela dispõe em estados de emergência que a gente consegue integrar a realidade do trabalhador, situações específicas para que tanto a parte do empregado como do empregador sejam adaptadas a essas situações extremas para que nenhuma das partes seja tão prejudicada, porque é difícil a gente falar que não há prejuízo. O prejuízo acontece por parte tanto do empregador como do empregado. Tanto o empregador, obviamente, pela quase que a possibilidade de fechar as portas, e do empregado de perder o emprego, obviamente. E aí, nesse caso, no teu caso, Maria Priscila, você tem uma empresa que permite que a prestação de serviço seja feita de modo remoto. Então, você optou por isso. Como é que foi essa tua experiência, essa tua decisão? Olha, não foi nenhuma questão de optar, foi uma questão de, literalmente, sobrevivência, tá? A gente trabalha dentro de um segmento de comunicação em que, nestas circunstâncias, os clientes estão precisando muito da gente. Seja para processos de administração de crise, literalmente, de todos os tipos, seja nas divulgações e nos processos proativos de comunicação que precisam continuar acontecendo. Dentro desse sentido, e por já estarmos em contato com clientes de várias partes do Brasil e também do mundo, o que acontece é que a gente já habitualmente já pratica de uma forma ou de outra o processo, muitas vezes, de home office. O que a gente fez foi instituir e adiantar esse processo de home office. Nos preparamos, já estamos aí há pelo menos mais de uma semana já nos organizando, conversando com os líderes da empresa, nos projetando para que a gente pudesse trazer da melhor forma possível esta operação. E no caso, nós iniciamos essa semana o home office para os 40 colaboradores. E aí, como é que é essa transição? Porque a gente nós temos um hábito cultural, né, de termos aí o ambiente, o escritório, onde está ali à disposição a luz, o computador, a água, o cafezinho, etc., toda a estrutura. Aí, quando você transfere esse colaborador para home office, como é que fica essa negociação da estrutura, por exemplo? Um lado muito bom é que a nossa estrutura já é grande, sua maioria, eu acredito que 95% dos nossos colaboradores trabalham com, por exemplo, o laptop, tá? Isso já facilita muito, né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma sondagem de infraestrutura de cada um. Quem tinha internet, quem não tinha internet, quem tinha a situação de poder, sim, receber a questão do home office. Porque numa circunstância como essa, primeiras medidas que nós tomamos foi quem a gente, por exemplo, numa situação como essa, consegue colocar de férias. Ah, tá. Tá? Quem a gente consegue colocar em home office.
E quem, também dentro da circunstância, preferiu ir para o escritório. Então, eu tenho uma pessoa dos 40 que está indo para o escritório em São Paulo, que é a gerente administrativa e financeira. Por conta de toda a documentação e papelada, ela preferiu estar indo, só que nós disponibilizamos que ela vá de Uber todos os dias. Ah, tá. Então, ela não está pegando transporte público. A gente liberou para ela para que ela fosse de Uber e retornasse para casa todos os dias para que ela pudesse manter esse nível de segurança, de ambiente e de deslocamento, tá? Os outros, especificamente, levaram os equipamentos, literalmente. Os que tinham equipamentos maiores de criação, computadores muito maiores, nós disponibilizamos desde infraestrutura para poder carregar esses computadores e também transporte para levar esses equipamentos. E por falarmos de agência de comunicação, nós não encontramos nenhum tipo de problema dessas pessoas não terem uma internet em casa ou um espaço que eles pudessem estar administrando. Celulares também foram disponibilizados para as ligações, para toda a nossa comunicação. E, claro, toda a nossa comunicação hoje é feita praticamente 100% por sistemas como Skype, WhatsApp, sistemas de conferência, né? Vídeos conferência. Quer dizer, o que a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, alvo de muita crítica, as pessoas não se relacionam mais. É tudo por WhatsApp. Agora isso virou um benefício, né? Com certeza. Esse é um dos meios que o empregador pode exigir a prestação do serviço. É muito difícil para o empregador tomar todas essas medidas, porque não é tão simples como no caso da Priscila, que a prestação de serviço pode se dar somente pela internet. Por exemplo, numa fábrica, os funcionários não podem prestar serviço através de home office. Então, cabe a cada empregador, a cada administrador, verificar qual é a melhor situação para que, como eu falei, para que não haja tanto prejuízo, tanto para empregado como para empregador. Quais são as opções? Se a empresa fornecer os meios para poder tomar o serviço através de home office, é possível adotar sim o home office, mediante um termo aditivo ao contrato de trabalho e mediante uma concordância. A lei também exige que haja uma concordância. Você pode até perguntar, mas se o funcionário não quiser, daí existe um princípio, que é um princípio do direito do trabalho, em que prevalece o interesse coletivo sobre o interesse individual, e o empregado sim vai ter que fazer o home office. Outras alternativas, em que quando não é possível fazer o trabalho através de home office, a concessão de férias coletivas e a concessão de férias individuais. Então, é importante a gente falar para todos que a concessão de férias não é uma prerrogativa do empregado. A concessão de férias é uma prerrogativa do empregador. Então, o empregador pode comunicar que a empresa vai entrar em férias e, nesses casos, também, conforme a legislação que prevê especificamente a situação da pandemia de Covid-19, o empregador também não vai ser obrigado a observar os prazos previstos na própria legislação, na CLT, para concessão de férias, porque a legislação exige que para férias de 30, uma comunicação de 30 dias para férias individuais, uma comunicação de 15 dias de antecedência para férias coletivas. Então, também em razão desse princípio que eu acabei de mencionar, de prevalência do interesse coletivo sobre o individual, não vai ser necessário conceder esses prazos. Então, a empresa pode sim começar a dar férias a partir de sexta-feira, a partir da semana que vem. E no caso existe, do mesmo modo, no caso do home office, o controle de jornada, como é que ele é feito? Tá. O controle de jornada, na verdade, o home office já foi disposto, já passou a fazer parte da nossa legislação através da reforma trabalhista de 2017, em que foi aberto mais uma exceção do artigo 62 para home office. Existem duas situações. Se a empresa conceder os meios, a empresa pagar a internet, pagar os meios para fornecimento do trabalho, pode até enquadrá-lo na exceção do artigo 62, inciso 3. Então, não seria devido às horas extras. Mas, numa situação emergencial como essa, nós temos recomendado que faz o home office e, mesmo assim, vai ser feito através de um termo aditivo ao contrato de trabalho, mas não é proibido que a empresa controle a jornada por outros meios, até por meio de login, log-off, por meio até um controle manual de jornada. Então, vai caber, é uma prerrogativa da empresa, ou enquadrá-lo no artigo 62,
o inciso 3, que não precisa pagar as horas extras, desde que ela forneça os meios de prestação de serviço, ou enquadrá-lo simplesmente no home office, mas fazer o controle de jornada por outros meios, de outras formas, e eventualmente não. E sendo, nesse caso de controle de jornada, sendo necessário o pagamento das horas extras efetivamente realizadas. E outra dúvida, a gente viu aí os decretos estadual, municipal, federal, dispensando do trabalho, quer dizer, obrigando ao home office, os funcionários públicos que estejam no chamado grupo de risco. Acima de 60 anos, em tratamento de algumas doenças, tem problema respiratório, asmático e tal. No caso da iniciativa privada, o empregado tem esta prerrogativa também, doutor, de pedir esse afastamento do trabalho? Tem. Também, segundo a Lei 3.979, que previu a pandemia, existiu, nessa lei existe a possibilidade de quarentena, existe a possibilidade também de saída para fazer exames, tá? Nessa possibilidade, nessa situação de quarentena, o empregado vai chegar para o empregador e falar: eu tenho uma suspeita, ou eu convivo com alguém que tenha fatores de risco. Em razão disso, a Lei 13.979 prevê que essa falta é justificada. Tá. Nesse sentido, qual que é a implicação disso? Sendo a falta justificada, cabe ao empregador fazer o pagamento desses primeiros 15 dias, se for como falta justificada. Então, o empregado pode chegar para o empregador e comunicar isso. Tá? Então, essa situação, existe previsão legal e, sim, é um direito do empregado que se sentir em grupo de risco, comunicar que ele está em quarentena. E agora seria, e aí nesse caso a minha pergunta vai para os dois, você como empresária, você como advogado, esse é o momento em que me parece que o ideal, além dessa previsão legal do coletivo sobre o individual, que não precisava nem ter lei sobre isso, né? Quer dizer, é o mínimo da solidariedade humana, mas é um momento em que o bom senso e as negociações estão favorecidas? O meu entendimento é que está bem claro isso, de várias partes, de quem também está no home office. Eu sinto que havia também uma ânsia das pessoas quererem também ficar em casa. Então, eu acredito que ainda temos muitos negócios que poderiam já estar aplicando o home office e que não estão. Então, está na hora de se atualizar e entender que, quando a gente está falando principalmente de prestação de serviço, é possível fazer assim, é possível ter uma boa produtividade. Nós estamos aí a semana toda num ritmo de trabalho como se estivéssemos todos juntos na agência, porque quando trabalhamos com administração de crise, estamos todos voltados a poder contribuir com os nossos clientes, a poder conversar com os nossos clientes e orientá-los diante de uma situação como essa. Então, o meu sentimento, especificamente quanto aos colaboradores, é um sentimento nesse momento de precisamos todos passar por isso, para logo podermos voltar ao normal. Né? Então, é um sentimento coletivo mesmo e que é o melhor para todo mundo nesse momento, de estar em casa com as suas famílias, se cuidando. E no caso de um agravamento de crise, novas medidas vão ter que ser também negociadas. Por exemplo, nós temos aí o caso de Maringá, que fechou o comércio. Quem trabalha comissionado, por exemplo, claro que vai ter algum tipo de prejuízo, mas existe algum tipo de garantia de emprego nesse tempo de calamidade pública aí? Nós temos que fazer uma distinção entre funcionários seletistas e autônomos. Tá. Efetivamente, a CLT prevê, justamente para que não haja prejuízo em casos emergenciais como estes, em que vai ser concedido as férias. As férias vai ser concedida férias com o terço legal. O empregado vai ficar nessa situação resguardado o salário dele. Em situação de home office, ele vai continuar trabalhando e vai continuar recebendo. Mas os trabalhadores, que na verdade quase que a maioria dos trabalhadores que não tem o vínculo empregatício através da CLT, não está garantido pelos direitos constitucionais e da própria CLT, com certeza vão ser prejudicados, porque um trabalhador autônomo
um trabalhador que não tem, que depende de trabalhos eventuais, bicos, como a gente fala, ele não vai ter garantia nenhuma. Então, efetivamente, é uma situação que pode causar um caos social, sim. E já está sendo impactado, né? Eu acho que o importante de passar a mensagem também, que de qualquer forma, todos os setores já estão sendo impactados. Com Então, certeza. estamos aqui com 40 colaboradores em home office, mas o meu segmento já foi impactado financeiramente, né? Eu tive, por exemplo, 2 situações de contrato de trabalho de experiência que estava para ser renovado e nós optamos em não renovar. Exatamente, quer dizer, então são situações que, de uma certa forma, já estão acontecendo e que todos precisamos ter consciência, porque realmente já está impactando a todo mundo. Não dá para querer tampar o sol agora com a peneira, porque é uma realidade concreta e que a gente vai levar ainda algum tempo para poder estar recuperando tudo isso. Eu faria uma menção que essa crise, ela é emergencial decorrente da pandemia. Mas ela tem uma possibilidade, tem um efeito, tem uma possibilidade de reversão maior do que umas crises causadas por efeitos econômicos, como recessão, como problemas relacionados especificamente a crises mundiais e tudo isso. Então, apesar da nossa economia não estar numa crescente, uma crescente, eu acredito que nós vamos passar por um período de grave crise, mas que os meses posteriores, segundo semestre desse ano, vai haver na verdade não é vai haver um aumento extraordinário do trabalho decorrente dessa paralisação. Então eu acho que é uma crise que nós vamos entrar agora, nós vamos ter muita dificuldade, mas dentro de 4 ou 5 meses, até o final do ano, eu acabo sendo otimista no sentido que tudo isso a gente vai conseguir recuperar. Obrigada. E claro, obviamente, nós vamos sair diferente disso. Não tem como, né? É uma coisa sem precedentes. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui, agradecendo muito a nossa parceria com o New Hair Design e com a equipe da CS Club do Shopping Palladium. Fica aqui o meu agradecimento muito especial para você que nos acompanhou até agora. Cuide-se, cuide da sua família. Se puder, fique em casa, pratique esse afastamento social. Chega um momento em que tem que o coletivo, como a gente falou aqui nesse bloco da entrevista, o coletivo precede o individual. Então, vamos pensar em todo mundo. Se você não corre risco, alguém próximo de você pode correr. Então, vamos ficar todo mundo bem, contar com a proteção divina. E eu espero você por um bate-papo na TV Vila Velha, no programa Alto Estilo, na semana que vem. Até lá!